Olá, caros estudantes, sejam todos bem-vindos aqui no canal E² Eu me chamo professora Elissandra Rubim e quero convidar você que está aí a vir se preparar para a vida. Vem aprender matemática aqui comigo e com o professor Edson Soares. Esse é o módulo de matemática básica, onde nesta aula nós trataremos, é a nossa 21ª aula, e nós trataremos sobre o estudo de ângulos, os seus elementos e classificação. Então, o que é o ângulo? O ângulo é uma região formada por duas semi-retas de mesma origem. Observe aqui a imagem ao lado. Nós temos a origem, determinada aqui pelo ponto O, nós temos a semi-reta OA e a semi-reta OB. Então, essa é uma região formada por essas duas semi-retas. Esse ângulo formado por essas semi-retas é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E nós representamos esse ângulo aqui, ó, por ângulo AOB, onde essa variável central é exatamente a origem do ângulo, né? Ok, então nós vamos classificar alguns ângulos que são extremamente importantes, né, para a compreensão e para a resolução de muitos exercícios que nós vamos ver nesta aula e em muitas outras aulas do canal E². Então, o primeiro ângulo é o ângulo agudo. Vale ressaltar que todos os ângulos eles são classificados de acordo com sua medida. Então, o ângulo agudo ele é um ângulo que mede menor que 90 graus, ou seja, é um ângulo, considerando aqui, chamando ele de alfa, é um ângulo compreendido maior que 0 graus e menor que 90 graus. Observem aqui essa notação. Então, aqui eu tenho a semi-reta, vamos chamar aqui de OA, e aqui eu tenho a semi-reta OB. Então, o ângulo formado aqui, AOB, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu pego e tenho essa semi-reta OC, então esse ângulo aqui, BOC, que é o mesmo alfa, ele é um ângulo que mede menor do que 90 graus. Portanto, ele é chamado aí de ângulo agudo. Um ângulo ele é dito reto quando ele mede exatamente igual a 90 graus. Observe que, nesse caso, as semi-retas elas serão perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, alfa aqui mede 90 graus. Então, o ângulo ele é dito reto quando ele mede 90 graus. O ângulo ele é dito obtuso quando ele mede maior que 90 graus, ou seja, esse ângulo alfa é maior do que 90 e menor do que 180. Observe aqui a ilustração. Nós temos a origem, aqui eu vou colocar aqui, eu tenho a semi-reta OA, aqui eu tenho a semi-reta OB e aqui eu tenho uma semi-reta OC. Observe que OA e OC são semi-retas que são perpendiculares, formam um ângulo reto. O ângulo alfa é um ângulo que mede maior do que 90, então, portanto, ele é um ângulo dito que obtuso. O ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. O ângulo raso também é conhecido como ângulo de meia volta. Então, a gente observa o seguinte, que no caso do ângulo raso, as semi-retas elas estão na mesma direção, porém com sentidos contrários. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta, um ângulo raso, né, que mede, então, 180 graus. Um outro ângulo que nós vamos conhecer nessa aula de hoje é o ângulo de uma volta completa, né, ou simplesmente ângulo completo. E ele é dito ângulo completo quando ele mede exatamente 360 graus. E aí nós podemos representar esse ângulo desta forma aqui, ó. Então, isso aqui tudinho é um ângulo reto, é um ângulo de uma volta completa, que é um ângulo de 360 graus. Um outro ângulo que nós vamos estar conhecendo nessa aula de hoje é o ângulo nulo. O ângulo nulo é um ângulo que mede 0 graus. Observe que as semi-retas estão na mesma direção e no mesmo sentido, e nós não temos a formação de uma região angular entre as duas semi-retas, ok? Então, vamos a alguns outros conceitos que são fundamentais nesse estudo de ângulos. O primeiro deles é a adição. Será que nós podemos adicionar dois ângulos? Então, observe o seguinte, nós temos aqui uma semi-reta OB. Essa semi-reta OB, ela é interna ao ângulo AOC. O ângulo AOC, nós podemos dizer que ele é a soma do ângulo AOB mais o ângulo BOC, exatamente como eu estou ilustrando aqui, ó. O ângulo AOC, esse aqui, ele é a soma de AOB mais BOC. Então, nós definimos, sim, a adição entre ângulos. Também definimos a questão da congruência. O que é a congruência? Representado por este símbolo matemático, né? Para que os ângulos eles possam ser considerados congruentes em matemática quer dizer iguais, eles devem satisfazer os seguintes postulados. O primeiro postulado é
reflexiva. O que diz esse postulado? Todo ângulo ele é congruente a si mesmo. Observe então aqui o ângulo AOB. E o ângulo AOB é congruente a ele mesmo. O ângulo COD, ele também é congruente a ele mesmo. E o ângulo EOF também é congruente a ele mesmo. Isso é um postulado matemático relativo à questão reflexiva. Um outro aí postulado é a simétrica, que diz o seguinte: se eu tenho o ângulo AOB, ele é congruente a COD, então nós podemos afirmar que o ângulo COD é congruente a AOB. E o terceiro e último postulado que a gente vai ver de congruência é com relação à transitiva. O que diz isso? Nós temos aqui três ângulos. Se eu digo que o ângulo AOB ele é congruente ao ângulo COD e o COD é congruente a EOF, então nós podemos afirmar que o ângulo AOB é congruente ao EOF. Legal, né? Então fique ligado que a gente tem outras informações muito importantes do estudo de ângulo, como por exemplo, o estudo de bissetriz de um ângulo. Então a bissetriz ele é um ângulo, né, de um ângulo, é uma semi-reta que parte do vértice e o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, iguais. Observe aqui que nós temos o ângulo AOC e eu tenho uma semi-reta interna OB. Essa semi-reta ela é chamada de bissetriz. O que ela faz com esse ângulo AOC? Ela divide esse ângulo em duas partes iguais, tá? Ou seja, formalmente falando, a semi-reta OB, interna ao ângulo AOC, ela é a bissetriz desse ângulo somente se o ângulo AOB ele for congruente com o ângulo BOC, exatamente como a gente viu anteriormente, né? Então, por exemplo, se aqui nós tivéssemos um ângulo de 60 graus, a bissetriz iria dividir esse ângulo em outros dois ângulos de 30 graus, ok? Um outro conceito muito bacana que nós vamos ver na aula de hoje é a questão dos ângulos ditos opostos pelo vértice. Então, vejamos que aqui a gente tem o vértice, né? A origem, vamos chamar assim. Então, esses ângulos eles são formados pelo encontro de duas retas concorrentes. Elas estão concorrentes nesse ponto que eu estou chamando aqui de O. E eles estão em lados opostos e são congruentes, são iguais. Então, olha só, esses ângulos opostos pelo vértice, eles estão em lados opostos. Eu tenho aqui o ângulo alfa, que está em lado oposto ao ângulo beta. Eles são opostos e congruentes, ou seja, iguais. Esse outro ângulo aqui de cima, ele é oposto pelo vértice a esse aqui de baixo. Então, a gente tem duas retas concorrentes, né? Elas aí, então, determinam para a gente ângulos ditos opostos pelo vértice. Vamos estudar agora mais alguns tipos de ângulos que são ângulos muito importantes aí para o desenvolvimento das nossas habilidades e para a resolução de muitas questões aí de vestibulares. Olha lá, ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos se eles compartilham o mesmo lado, ou seja, se o lado de um for também o lado do outro. Observem que a gente tem aqui o ângulo AOC e o ângulo BOC. Observe que esses dois ângulos são ditos ângulos consecutivos e eles têm um lado comum que é exatamente o lado OC. Portanto, esses ângulos são ditos ângulos consecutivos. Os ângulos adjacentes, eles são ângulos consecutivos, né? Porém, esses ângulos consecutivos, para que eles sejam adjacentes, se faz necessário e suficiente que eles não compartilhem pontos internos, ou seja, observem aqui, eles não estão sobrepostos, né? Observe aqui a imagem à nossa direita. Eu tenho aqui o ângulo AOB, né? Então, esse ângulo AOB, nós temos aqui o ângulo AOC e o ângulo COB. Então, eles são ângulos ditos o quê? Consecutivos. Eles dividem aqui, ó, essa semi-reta em comum, que é a semi-reta OC. Por que esses ângulos consecutivos são ditos adjacentes, professora? Porque eles não têm ponto comum. Observe que os pontos do ângulo AOC são uns e os pontos do ângulo COB são outros. Então, eles não estão sobrepostos.
opostos, né? Então, são exemplos aí de ângulos ditos adjacentes. Vamos lá, então, aos ângulos ditos complementares. Quando é que dois ângulos são complementares? Bom, dois ângulos, eles são complementares quando a sua soma é exatamente 90 graus. Observe que se eu somar o ângulo alfa mais o ângulo beta, eu tenho ângulos aí ditos complementares. Dois ângulos, eles são ditos suplementares quando a sua soma é 180 graus, como a gente está representando aqui nessa imagem. Veja que eu tenho aqui um ângulo raso. Se eu somar o alfa mais o beta, eu tenho um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180 graus. E os ângulos replementares? Bom, dois ângulos são ditos replementares, prezados estudantes, quando a sua soma é 360 graus, ou seja, uma volta dita, uma volta completa. Então, se eu somar alfa mais beta, vai me dar 360 graus. Então, vamos ao nosso primeiro problema da aula de hoje, contemplando todas essas informações que nós vimos do estudo de ângulos. Então, o primeiro problema diz o seguinte, olha só, qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas? Observem que aqui está associado ao ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele tem 360 graus. Então, daqui para cá, esse arco aqui, ele dá exatamente um ângulo de 30 graus, né? Então, se você fosse multiplicar isso aqui tudinho, a gente vai ter 360. Então, 30 mais 30 mais 30, se o ponteiro do relógio estivesse marcando as 3 horas, nós teríamos que as semi-retas seriam perpendiculares, nós teríamos um ângulo de 90 graus, mas não é. A gente quer saber se o menor ângulo. Então, é esse ângulo aqui pintado em verde. Então, esse ângulo pintado em verde, ele é um ângulo de 60 graus, soma de 30 mais 30. Se aqui é 60, então esse ângulo aqui externo, que seria o maior ângulo formado pelo ponteiro do relógio quando o relógio marca as 2 horas, 60, esse aqui seria 300, porque a soma são ângulos ditos o quê? Replementares, a soma deles dá 360. Então, alternativa C. Vamos à próxima questão. Olha só que casa linda, já quero. Observe a imagem a seguir. Podemos dizer que os ângulos formados e sinalizados na imagem abaixo são. Observe que o ângulo 1, se aqui as semi-retas estivessem aqui, elas seriam perpendiculares e formariam um ângulo reto. Vejam que ela é menor que um ângulo reto. Então, o ângulo que mede menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, senhores. Então, por essa definição, a gente simplesmente já iria descartar todas as demais alternativas. Mas vamos analisar as demais. Esse ângulo aqui é um ângulo que mede maior do que 90 graus, portanto, ele é um ângulo dito obtuso. Essa aqui nós temos um ângulo de meia volta, né, que é um ângulo raso, né, um ângulo de 180 graus. E o 4, 5 e 6, os ângulos correspondentes, aqui são ângulos dito ângulos retos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Gostaram? Então, não sai daí não que a gente tem mais um problema aí de número 3. Observe os ângulos abaixo. Determine o valor de quê? De x. Então, aqui nós temos, vamos chamar essa de reta R e essa reta S. Então, nós temos aqui duas retas concorrentes. Então, retas concorrentes determinam ângulos opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelos vértices, eles estão em lados opostos, como nós vimos, e eles são congruentes, ou seja, esse ângulo mede exatamente igual a esse. Então, nós vamos poder fazer uma igualdade da expressão. 4x mais 20, isso é igual a 2x mais 60. Traz o 2x para o primeiro membro e o 20 para o segundo membro, né? Para a gente determinar o valor de x. Então, vai ficar 4x menos 2x, 60 menos 20. 4x menos 2x dá 2x. 60 menos 20 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então, x mede exatamente 20 graus. Se você colocar aqui, ó, 20 vezes 4 dá 80. 80 mais 20 dá 100. Vamos ver aqui dá 100, então aqui também tem que dar 100. 20 vezes 2 dá 40, 40 mais 60 dá 100. Vejam que eles realmente são ângulos dito congruentes, ou seja, iguais. Vamos aí o próximo exemplo desse problema número 3. Vamos determinar aí o valor do desconhecido, que é o valor de x. Observem que aqui, se nós pegarmos esse ângulo aqui, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, se eu somar todos esses ângulos, ele mede 180 graus. Então, eu vou somar x mais 16,
62 mais 3x menos 22. Vamos reduzir aqui os termos semelhantes, x mais 3x vai dar 4x, somando 16 com 62 e subtraindo de 22 vai dar 56. Passa o 56 para o outro lado, ele vem negativo, subtrai 180 menos 56 vai dar 124. 124 dividido por 4 dá 31. Então, vejam que o valor do desconhecido aí é 31. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal que está convidando você que está aí a vir aprender matemática. Esse é o seu canal para aprender matemática. Tchau, tchau. Até a próxima.